E aí, pessoal, tudo bem? Vamos agora começar mais uma questão de linguagem da prova do Enem de 2009, prova amarela, questão 121. No decênio de 1870, Franklin Távora defendeu a tese de que no Brasil havia duas literaturas independentes dentro da mesma língua, uma do norte e outra do sul, regiões, segundo ele, muito diferentes por formação histórica, composição étnica, costumes, modismos linguísticos, etc. Por isso, deu aos romances regionais que publicou o título geral de Literatura do Norte. Em nossos dias, um escritor gaúcho, Viana Mug, procurou mostrar com bastante engenho que no Brasil há, em verdade, literaturas setoriais diversas, refletindo as características locais. Bom, então esse texto, na verdade, ele aborda a ideia inicial de que existia uma literatura no norte, outra no sul, certo? Porque elas tinham tanto histórias, etnias e costumes muito distintos. Entretanto, depois eles perceberam que, na realidade, existem literaturas setoriais diversas, porque essas características locais elas variam de região para região, não apenas norte e sul. Vamos ver o que a questão está pedindo. Com relação à valorização, no romance regionalista brasileiro, do homem e da paisagem de determinadas regiões nacionais, sabe-se que... Pessoal, aqui é importante a gente perceber que a palavra-chave desse enunciado é o romance regionalista, tá? A gente não está falando de romances românticos, romances realistas. A gente está falando de romances regionalistas. O que é o romance regionalismo? Ele é um romance que é da segunda fase do modernismo, certo? E essa fase do modernismo... Então vamos lá, segunda fase do modernismo. Essa é uma das primeiras questões que realmente espera que você tenha um pouco de conhecimento de literatura fora do que o texto está pedindo, tá? Então, nessa segunda fase do modernismo existiam muitos autores que tratavam da realidade, principalmente a realidade nordestina. Por exemplo, uma obra seria Vidas Secas, do Graciliano Ramos. E tem outras obras que seguem o mesmo padrão. Mas a ideia deles era realmente mostrar os costumes locais, mostrar os problemas enfrentados por uma determinada região devido a questões geográficas, a questões culturais, a questões históricas. Então, por exemplo, no Nordeste, a seca, as heranças de latifúndio e coisas assim. Então vamos lá, alternativa por alternativa para a gente ver o que o romance regionalista valoriza. O romance do sul do Brasil se caracteriza pela temática essencialmente urbana, colocando em relevo a formação do homem por meio da mescla de características locais e dos aspectos culturais trazidos de fora pela imigração europeia. Bom, essa alternativa não dá pra gente excluir ela logo de cara. O que acontece é que o regionalismo não teve uma característica tão forte no sul a ponto de tomar forma tão definida dessa maneira. Então, quando eles falam assim, temática essencialmente urbana, na realidade, ela não era necessariamente urbana, ela podia ser rural também. Então, essa alternativa não está 100% correta, mas vamos passar para as outras. Alternativa B. José de Alencar, representante sobretudo do romance urbano, retrata a temática da urbanização das cidades brasileiras e das relações conflituosas entre as raças. Olha, em primeiro lugar, a questão de urbanização. Existe um pouquinho de urbanização em romances do José de Alencar, mas o principal conflito dessa alternativa é que José de Alencar era um escritor romântico. Então ele é do romantismo, ele não é do modernismo. Esse é o problema da alternativa B. Alternativa C. O romance do Nordeste caracteriza-se pelo acentuado realismo no uso do vocabulário, pelo temário local, expressando a vida do homem em face da natureza agreste, e assume frequentemente o ponto de vista dos menos favorecidos. Gente, como eu estava comentando, justamente o romance regionalista ele foi muito bem desenvolvido no Nordeste. Tem muitas obras que falam justamente dos retirantes e de problemas sociais, econômicos do Nordeste. Então, essa alternativa aqui ela é uma ótima candidata
para ser a alternativa correta, mas eu vou continuar e ter certeza que a D e a E não são melhores. A literatura urbana brasileira, da qual um dos expoentes é Machado de Assis, põe em relevo a formação do homem brasileiro, o sincretismo religioso, as raízes africanas e indígenas que caracterizam o nosso povo. Olha só, aqui a gente tem um problema parecido com o da B. Machado de Assis, ele foi um escritor romântico e realista. Na verdade, ele escreveu a primeira obra que pode ser considerado realismo no Brasil, que foi Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então, ele não é modernista. Isso invalida a alternativa D. E. Érico Veríssimo, Raquel de Queiroz, Simões Lopes Neto e Jorge Amado são romancistas das décadas de 30 e 40 do século XX, cuja obra retrata a problemática do homem urbano em confronto com a modernização do país promovida pelo Estado Novo. Olha só, a gente finalmente está falando de escritores modernistas. Entretanto, o problema que ele aborda aqui é justamente um problema geral e não local. Ou seja, quando ele fala do homem urbano em confronto com a modernização, isso foi uma coisa que aconteceu no geral, não foi apenas em certas regiões. Então, o problema dessa alternativa é que justamente ele não menciona um problema regional, ou ele não traz uma problemática unicamente de uma região. A gente conclui a alternativa correta, C de Carlos, e a gente vai ficando por aqui até a nossa próxima questão. Valeu, tchau, tchau!